Queridos seguidores aqui do YouTube Jana Rabelo, como vocês estão? Eu estou de volta para corrigir uma redação de um aluno, o João, e eu já quero pedir, mandem suas redações do Enem 2020, mandem a nota e as redações, que você pode ser o próximo a ser corrigido. Então, vamos embora? Primeira coisa é a gente conversar sobre o tema sobre o qual o João escreveu. Ele escreveu um tema que eu acho bem interessante porque tem a ver com o eixo dos problemas brasileiros. Deixa eu ver se está tudo ok aqui com a projeção da tela do João. Acho que vai dar tudo certo. O João escreveu sobre a histórica segregação urbana no Brasil. A questão de que a cidade ela não é igualmente acessível a todos os seus cidadãos e, além de tudo, que nem todos os direitos que estão presentes na cidade são igualmente acessíveis. E aí, eu gostaria de já falar uma coisinha para vocês, até na nossa última live a gente conversou sobre isso. O João é meu aluno e como ele está numa fase de polimento da argumentação, da qualidade dos argumentos, eu permiti a ele que, eventualmente, se necessário, escrevesse um pouquinho depois da linha. 2 linhas, 3 linhas além das 30 do Enem, num primeiro momento. Quando a gente melhorar a competência 3, a gente vai ficar mais preocupado com a síntese, tá? Então, só um alerta que talvez, né, a gente está aqui em abril falando sobre isso, usa esse primeiro semestre para polir a sua argumentação, eventualmente se dê o direito de ir um pouquinho além e depois você preocupa com a objetividade, a síntese e o respeito ao limite. Mas também não é para escrever um texto de 40 linhas, porque depois fica difícil de voltar para o tamanho normal. 32 linhas, 33 às vezes é permitido. Beleza, vamos dar uma olhada agora na redação do João, vou projetar ela aí na sua tela, beleza. João é meu aluno, hoje já pelo 2º ano, e tá voltando a escrever agora, depois de férias, ok? Então, tem uns errinhos aqui que eu acho que vale a pena a gente destacar. Então, maneiras de reduzir a histórica segregação urbana no Brasil foi o texto que ele fez. Qualquer dúvida ou pergunta, lembrando, deixa aqui nos comentários e a gente responde rapidinho. Beleza. A partir da abolição da escravatura, em 1888, aí eu sugiro que se coloque aqui um verbo para ficar uma frase completa, né? A gente colocaria alguma coisa como feita sem haver, aí tem um erro, a prestação de qualquer, porque nenhum tem um sentido negativo e o sem também ficaria redundante. Qualquer tipo de apoio, aqui, ó, voltamos, aí, de apoio, eu estava tentando fechar aqui, de apoio aos agora ex-escravos. Esse agora está errado porque a gente não está falando de algo que acontece neste instante, mas algo que acontece no passado, para indicar isso aos então ex-escravos, tá? Então aqui tem um problema também. Então vamos tirar até a vírgula, porque esse adjunto adverbial não está deslocado e ele não é longo, não tem nenhum motivo para ser virgulado, tá? A partir da abolição da escravatura, em 1888, inaugurou-se, aí eu preciso fechar a vírgula que foi aberta por causa do em 1888. Então, tem uma vírgula aqui depois do travessão. Inaugurou-se um novo capítulo de violência na sociedade brasileira. Eu já até dei uma olhada nesse texto, eu elogiei o João pelo uso aqui, um novo capítulo de violência, porque ele está falando de uma nova forma de violência. Em teoria está abolida a violência representada pela escravidão, essa violência institucional, mas tem uma nova violência, que é uma violência simbólica, representada pela segregação socioespacial. Gostei desse posicionamento. O da segregação socioespacial, em que os negros passam a ocupar as regiões às margens do meio urbano. Ok? Então ele já criou aqui a discussão sobre segregação socioespacial e coloca especificamente margens do meio urbano. Já falou do tema. No contexto atual, perfeito, atualizou a referência
em que os negros passam a ocupar as regiões... No contexto atual, mesmo que a Constituição Federal do Brasil de 1988, e aqui ele indica uma relação de concessão, ele começa a fazer um contraste. Assegure o direito à moradia e ao bem-estar. Então, isso daqui eu vou contar como uma primeira outra área do conhecimento. Apesar de já poder dar um spoiler, não ficou muito produtivo depois não, mas ele vai ter outros repertórios que seguram as pontas nesse sentido. É por isso que eu sempre sugiro para os meus alunos que tenham pelo menos 2 repertórios. Se um não rolar, o segundo segura a onda. Beleza. Assegure o direito à moradia e ao bem-estar. Esse cenário, o cenário anteriormente determinado, então é um mecanismo coesivo, se mantém explícito. Ok. Aqui eu sugiro para o João esse cenário de exclusão, de segregação, de discriminação, para deixar ainda mais clara a opinião dele. Se mantém explícito. Essa exclusão territorial, Jana, mas aqui tem exclusão. Aí você troca aqui para discriminação, por exemplo. É fruto do, então ele está apontando aqui a causa 1, preconceito estrutural, então vou pôr aqui K1, que significa causa 1, e do ter em detrimento do ser. O João já teve essa redação corrigida por mim, e aí eu vou já falar para vocês o que foi o puxão de orelha. Eu achei muito subjetivo o ter em detrimento do ser. Ficou muito emotivo, ficou até um pouco clichê. Eu entendo que muito provavelmente ele está falando do sistema capitalista que julga o valor dos seus membros pela sua produtividade, a sua capacidade de acumulação e de consumo de capital, mas do ter em detrimento do ser achei meio meme. Por favor, qual é a gíria para você, para uma coisa que ficou meme? Eu chamo de chulé, ficou meio chulé, beleza? Voltando. Do ter em detrimento do ser, vou puxar a orelha, achei meio subjetivo. Mas eu entendi o que ele queria, era fazer a causa 2. Assim, então ele está fechando o parágrafo para reduzir os graves efeitos desse problema, como, aí ele põe consequência 1, o aumento da pobreza e da marginalização, consequência 2, urgem ações do Estado fomentadas por ações do corpo social. Ok. Vejo aqui que ele fez uma tese que é uma tese complexa. Ele fez, olha que legal, um contraste. Em seguida, ele fez uma responsabilização, apresentou as causas e fez problematização e antecipação da proposta de intervenção. Ele fez o que eu chamo de unicórnio das teses. Ele fez uma tese que a gente chama de tese por enredo ou por roteiro, em que você faz o passo a passo da sua redação. Temos vários vídeos aqui sobre como fazer uma boa tese e eu explico todas essas modalidades. Então ele usou um contraste, responsabilização, problematização e antecipação da proposta de intervenção. Perfeito. Sem defeitos? Não. Porque eu sempre acho um defeito. Temos uma repetição inadequada aqui, que é representada pelo ações e ações. O que eu sugiro? Urgem ações do Estado fomentadas pelo corpo social, tá? Entretanto, temos uma tese, ok. Momento sinceridade. Eu vou espirrar. Não é coronavírus, hein, jovens? E espirrei bonitinho, espirrei graciosa, eu acho. Voltando. Nessa conjuntura, ou seja, a conjuntura anteriormente apresentada, então ligou os parágrafos, vou colocar aqui de laranjinha. É válido abordar primeiramente, então ele está ordenando os argumentos, afinal de contas ele tinha antecipado os argumentos anteriormente, então ele está cumprindo um projeto de texto aqui muito bem cumprido. É válido abordar, primeiramente, como se dá a formação desses preconceitos. Então, ele está retomando as causas 1, que tinham sido apresentadas lá na introdução, e temos também a questão da marginalização que ele tinha mostrado, que seria
a consequência 2. Por que eu estou falando de consequência? Porque ele usa o verbo culminar, tá? Que é um verbo ótimo, que é ter como última consequência. Muito legal para apresentar uma relação de causa-consequência e no segundo desenvolvimento causa e consequência, que é a estrutura que ele optou para o texto dele, tá? Então, como eles culminam na periferização dos grupos de menor poder aquisitivo. Então, aqui, culminar indica ter como consequência última e periferização dos grupos de menor poder aquisitivo claramente está problematizando, apresentando consequências negativas. A formação cultural do Brasil é baseada em preceitos, ou seja, valores, pressupostos capitalistas. Então, ele está aqui, ó, vamos colocar até um laranja para mostrar ele fazendo isso. Ele está pegando preceitos capitalistas para retomar o ter em detrimento do ser. Vamos ver se ele vai dar conta de ser menos subjetivo agora nessa segunda parte. Isto é, as relações em sociedade são mediadas pelo acúmulo de capital que cada uma das partes possui, vírgula, de forma que é um mecanismo coesivo, os mais ricos se isolam das interações, seria mais adequado, com seus pares e deixam, porque se aqui está no presente do indicativo, aqui tem que estar no presente do indicativo também. Então aqui tem uma quebra do paralelismo entre os modos verbais. Se a gente usa isolam, que está no modo indicativo, eu tenho que depois colocar deixam, que também vai ter que estar no modo indicativo. E aqui ele pôs no subjuntivo, tá? Então aqui tem uma quebra de paralelismo. De forma que os mais ricos se isolam das interações com seus pares e deixam os de menor condição financeira alheios a isso. Ok. O fenômeno geográfico da gentrificação, outro repertório sociocultural, vamos ver se vai funcionar. Funciona como propulsor, intensificador dessa exclusão, bem legal. Dado que tem uma noção explicativa, ele diz respeito à alteração da composição local, e aqui tem um problema. Qual alteração da composição local? Da composição de negócios locais, composição populacional local, composição natural? Então, faltou um pouco mais de exatidão ao me falar composição de que tipo? Do que a gente está falando? A gente está falando da distribuição de negócios nesse espaço? A gente está falando da distribuição de população nesse espaço? De parques e áreas verdes? Então, aqui eu acho que ficou um pouco impreciso. Qual é essa composição? Então, vamos sinalizar ali um impreciso. Para valorizar a região, o que aumenta o valor médio dos aluguéis, que tem acento, e mais uma vez ele erra o paralelismo, porque ele põe aqui, ó, aumenta o valor indicativo, exclua, tá no subjuntivo, deveria ser exclui a população de baixa renda, enviando-os, aí a população de baixa renda é feminino singular, enviando-a para as periferias. Onde o custo de vida é menor. Apoiado nesse viés, nessa perspectiva, nota-se que essa discriminação, ok, retomou a discriminação falada no parágrafo inteiro, que enaltece, exalta o rico em detrimento, em prejuízo ao pobre, é fruto da valorização de bens. Então ele fecha o parágrafo com uma síntese. Ok, bom argumento. O único problema é ele não explicar de que forma a alteração desse espaço que a composição é alterada. A composição de acesso a direitos e serviços, a composição arquitetônica tem uma revitalização desses espaços, a composição natural, mais áreas verdes. Então, esse aspecto aqui, ó, eu vou tirar ponto na parte de competência 3 do João. Afinal de contas, em geral, o processo de gentrificação
é causado por uma revitalização arquitetônica e urbanística dos espaços, acompanhada por uma maior oferta de serviços e direitos, tá? Então, ele não me explicou suficientemente ali como que a gentrificação altera a composição do espaço urbano. Então, temos um problema argumentativo. Segundo parágrafo. Consequente a essa transformação espacial, então é o parágrafo de desdobramentos, consequentemente, tá? E essa transformação espacial é o mecanismo que retoma o que veio antes, mostrando que é consequência. Isso daqui, ó, é a prova de que para estabelecer uma coesão entre parágrafos, você não tem que necessariamente usar sempre uma conjunção. Aqui, olha que bonitinho, o João pôs um consequente a essa transformação espacial e tem uma conexão, tá? Então, deixem de ser viciadinhos em conjunções. Existem outros mecanismos coesivos. Por aqui, temos uma aula sobre competência 4 neste canal. Procure aí, competência 4. Voltamos. Consequente a essa transformação espacial, dão-se, com hífen, os aumentos da parcela social que ocupa as classes mais baixas e das áreas adjacentes à urbanização, onde existem construções fracas e insalubres. Eu achei fraca meio subjetivo, eu acho que vai ficar mais adequado, né? Construções frágeis, instáveis, vulneráveis. Ficaria mais preciso do que o fraca. Insalubre, que significa aquilo que oferece risco à saúde. A ocorrência de tais ampliações, retomou, fere, olha que palavra massa para a gente usar quando está problematizando, as prerrogativas previstas na atual Carta Magna, que era a outra área do conhecimento 1 que estava lá na introdução. Perfeito. Então, ele usou um dos truques que eu falo para vocês sempre, que é, se tem um repertório sociocultural na introdução, eu exijo dos meus alunos, isso não é uma exigência do Enem, que seja retomado depois para dar tanto produtividade para aquele repertório, quanto para dar uma impressionada no corretor no sentido de um projeto de texto super estratégico. Beleza, continuamos. Uma vez que a frágil estrutura põe em risco a existência daquela casa, ok, e a insalubridade, então ele está retomando, fragilidade e insalubridade, abre espaço para doenças, o que afeta o bem-estar dos cidadãos. Aqui, eu acho que o João podia ter caprichado com uma exemplificação para doenças, vírgula, como X e Y, né? Então, deixa aqui embaixo que tipo de doença é facilitada por condições de vida insalubres. Cólera, leptospirose, algumas doenças respiratórias, quando a gente tem um espaço que é excessivamente úmido e tem mofo, tá? Então, coloca aqui embaixo, por favor, quais são as doenças que você colocaria para exemplificar esse trecho, que eu acho que pediu um esclarecimento maior. Ok. Esse diz respeito, então o João não é bobo nem nada, ele usa um mecanismo coesivo e aproveita para criar um problema. Também possui origem na base cultural do país. Isso é confirmado pelo conceito de espaços opacos e luminosos, a terceira outra área do conhecimento do João, do geógrafo brasileiro Milton Santos, conhecido entre os meus seguidores como Milton da Massa, um dos meus autores favoritos para discutir o Brasil. Temos muito conteúdo sobre o Milton aqui nas lives, fiquem de olho. Milton da Massa, em que ele diz, aí eu acho diz muito informal, então em que ele afirma, postula, entre outros, eu acho dizer muito informal, que na cidade existem locais sucateados e abandonados pelo Estado, os opacos, e locais alvo da atenção governamental, que estão revitalizados e urbanizados, os luminosos. Quando ele retoma aqui, ele fala dessa revitalização e urbanização, ele está, de certa maneira, falando da gentrificação lá de cima, mas essa relação não fica explícita no texto dele, justamente porque ele não me falou da composição local. Ou seja, era um repertório que ia ficar ótimo, amarradinho no segundo e terceiro parágrafo, mas ele meio que desperdiçou. Então tomem cuidado com isso.
boa parte da produtividade do seu repertório depende da sua capacidade de ser explícito em relação àquele repertório para o seu corretor, tá? Eu entendi que isso daqui tinha a ver com gentrificação, porque fui eu que dei essa aula. Mas para um corretor que não estuda essa parte do urbanismo, né, da discussão sobre o direito à cidade, não ficaria muito claro, não. Beleza, vamos, portanto, para o último parágrafo do João. Ele está concluindo dessa forma. Então, mecanismo coesivo final. Percebe-se a indubitável, aquilo que não deixa dúvidas, necessidade de medidas que não só corrijam a segregação, então ele retoma argumentos anteriores, mas também façam cumprir a lei. Aqui tem um problema porque a Constituição ela não é uma lei, né? Ela é uma carta de princípios, mas façam cumprir a Constituição. Ficaria melhor. Isso que o João fez aqui, que é essa frase inicial da proposta de intervenção, que retoma o que veio antes e que cria uma ligação, isto é facultativo, não é obrigatório para o Enem, mas eu sugiro para os meus alunos que, cabendo, façam isso que eu chamo de gancho. Porque dá uma elegância para o texto, dá uma capacidade de síntese, explicita para o corretor que o projeto de texto foi cumprido. Então não é obrigatório, mas eu acho uma certa safadeza para impressionar o corretor, e tudo que a gente quer é safadeza para impressionar o corretor. Beleza? Beleza. Então, pôs aqui um gancho, gostamos. Então, a frase de gancho não é obrigatória, mas eu gosto quando os meus alunos colocam. Então, com vistas a, indicando o objetivo, mitigar, reduzir, atenuar, amenizar, os produtos diretos ou não da gentrificação. Olha que beleza, ele retoma mais uma vez a outra área do conhecimento. Teria sido maravilhoso se ele tivesse me explicado direito gentrificação, né? Oi, João, tudo jóia? Tô aqui te expondo. Voltando. Cabe ao governo federal, agente, a ampliação de programas sociais, a ação, como o Minha Casa, Minha Vida. Quando ele coloca essa vírgula e esse como exemplificativo, ele já me mostra que ele está fazendo um tipo de detalhamento, que é o detalhamento por exemplificação, e o João é esperto. Como às vezes o detalhamento não é suficientemente explícito para o corretor, eu sugiro para os meus alunos que detalhem 2 vezes. Tentem colocar 2 detalhamentos. Porque se um não rolar, o outro rola. E ele fez isso. Olha, ele faz um segundo detalhamento na mesma hora. Então, ele sinaliza o detalhamento pelo travessão e faz um detalhamento por explicação, que promove a construção de casas populares seguras e aí indica meio do aumento do repasse do Ministério da Economia para esse setor. Então, primeira proposta dele tem objetivo, agente, ação, meio e 2 detalhamentos. Adicionalmente, ainda tem um gancho, que não é obrigatório. Em teoria, ele já lhe leva ali uns 200 na competência número 5, mas a gente está numa jornada juntos para ele conseguir fazer 2 propostas de intervenção e tentar fazer as 2 completas. Então, ele pôs um rabinho de proposta de intervenção ali. Vamos ver. Além disso, ou seja, tem um mecanismo coesivo aditivo, a população eleitora, o agente, por meio do seu exercício de seu direito político, a cobrança, que é a ação, do cumprimento da lei a seus representantes. A segunda proposta não ficou essa maravilha, não. Só tem 3 elementos, né? Agente, meio e ação. E mesmo assim, o agente não é tão bom, a população, né? A população é muita gente, eu, você, sua avó, seu papagaio e tal. E uma ação esquisita, né? Assim, cobrar o cumprimento da lei. Mas como a primeira proposta já deu 200, ele pode fazer essa proposta chulé. Mais uma vez, deixa aqui nos comentários qual é o apelido que você dá para essas coisas que são feitas assim. Eu chamo de chulé. Ou também chamo de tirada do sovaco. Nessa proposta tirada do sovaco, ok. Porque a primeira já tinha dado 200, a gente está, na verdade, treinando agora fazer essa segunda ficar melhor. Ok. Como os senhores podem ver,
temos aqui um texto todo corrigido. Vamos, portanto, atribuir nota. Competência número 1, a gente tem mais de 2 desvios gramaticais, mas nada muito grave. Isso é um 160. Competência 2, ele fala do tema, ele produz um texto que tem as características do texto dissertativo argumentativo, ele tem uma tese do jeito que eu sugiro, explícita no primeiro parágrafo, e ele tem mais de uma outra área do conhecimento produtiva. Portanto, 200 também. Vamos pôr aqui um 200 para ele. Competência número 3. Em geral, o João já se mostra super eficiente no que diz respeito a um projeto de texto estratégico. Entretanto, eu consegui pegar umas falhas argumentativas, o ter em detrimento do ser e a sua excessiva subjetividade. Temos aqui a alteração da composição local, e eu não sei qual composição está sendo alterada. Esses dois trechos me mostram que o João ainda não atingiu o ápice, o cume da competência 3. Então é um 160. Competência número 4, 200, sem medo de ser feliz. Ele tem mecanismos coesivos entre todos os parágrafos e, como eu exijo dos meus alunos, no mínimo 2 dentro de cada parágrafo. 200, sem medo de ser feliz. Competência 5, a gente acabou de conversar sobre isso. Na competência 5, a primeira proposta dele está completa, o que garante a ele o 200. A segunda tá chulé, mas ok, o Enem aceita o chulé da segunda proposta. É que em breve colocarei o modo Naja Rabelo para funcionar e vou começar a cobrar um pouco mais do que isso. Do jeito que essa redação está neste instante, este é um honroso 920, tá? Bom, aproveita, deixa as suas dúvidas sobre essa correção aqui nos comentários, assina o canal, ativa as notificações e nós temos uma meta. Estamos pertíssimo de chegar a 50 mil assinantes neste canal. Me ajuda a piramidar os seus colegas, os seus parentes, os seus conhecidos e os seus crushes? Vamos bater 50 mil assinantes, porque quando a gente bater 50 mil assinantes, vai ter sorteio de vaga da minha salinha virtual. Se você quiser ter acesso a esta redação corrigida, ela está lá no nosso canal de Telegram, Jana Rabelo. Foi um prazer ter estado com os senhores. A gente se vê amanhã às 18 horas. Segunda a sexta-feira, estou sempre por aqui. Até mais!